E o Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se Ministro da Justiça Poética. Isso. E isso é para dar algum tacho aqui ao nosso amigo poeta, Ricardo? Não. Como sabem, eu se é para fazer alguma coisa é para tirar taxas aos meus companheiros de... Isso sim, eu gosto. Neste cargo, no entanto, contratava certamente o Pedro Mexia, nem que fosse para chefe de gabinete. Sim, para chefe de gabinete, uma coisa... Assessor de um assessor, que parece que é um cargo que está em voga. Então, para que é que quer tutelar a justiça poética? Em primeiro lugar, para introduzir no programa, finalmente, nesta altura de crise do orçamento, de crises políticas, vá lá, um tema como deve ser. O que aconteceu foi que um procurador chegou a uma vara cível atrasado e a juíza recriminou por ter chegado um pouco tarde. E o que aconteceu foi que o procurador disse que o telemóvel não tinha tocado a despertar. Quando finalmente ele acordou, pensou que estava a acordar à hora certa. Isto é fascinante. Tentei acompanhar a história. Pensou que estava a acordar à hora certa, mas na verdade não estava. E, portanto, chegou com, aparentemente com 17 minutos de atraso ao tribunal. E para demonstrar ao tribunal a sua boa-fé, pediu a um senhor do tribunal que lhe fosse buscar o casaco para ele ler algumas das quadras que tinha escrito enquanto vinha no metro. E as quadras são... Eu posso... São duas ou três, são muito boas. Por exemplo, o público publicou algumas. Pode-se dizer que a senhora juíza não gostou e que depois acabou por abrir um... Exatamente. O processo disciplinar ao procurador. O público dizia uma juíza sem sentido de humor encontra um procurador poeta. Mas eu, lendo as quadras que eu vou fazer agora, percebe-se que o que se passa é um encontro infeliz de uma juíza sem sentido de humor com um procurador sem sentido estético. Porque a primeira quadra é: adoro levantar cedo e ter a obrigação cumprida, dos falsos tenho medo, são o pior que há na vida. Enfim, os dois versos finais não têm rigorosamente nada a ver com os dois primeiros, mas ainda assim é uma rima em AB, portanto é uma coisa compostinha. Agora, enfim, sublinhe-se que, para escrever versos a António Aleixo, convém de facto não ter instrução. Porque depois, se é para fazer isto, tendo habilitações superiores, uma pessoa não acha muita graça. São 7 e pouco da manhã, viajo de metro para o trabalho. Filo ontem, falo-ei amanhã, só sou aquilo que valho. Enfim, eu não sei se... O poeta aqui elucubra sobre... fingido. Os comboios já vão cheios. Este é engraçado. Esta é a minha quadra favorita. Se posso ter uma predileção, é esta. Os comboios já vão cheios. Muitos se levantam cedo. Nas mulheres, aprecio os seios. Mas têm outro enredo. Vejam como o poeta diz: sim senhor, seios e tal, isso são suculentos e bons. Mas as mulheres têm mais qualquer coisa. Não me ocorre agora o que é. Parece subentender o poeta, mas vê-se que ele percebe que há mais além dos seios. E depois, há duas quadras finais, já agora lê-se porque é rápido. Viajam brancos e pretos, como ele observa, nacionais e estrangeiros. Alguns vivem em guetos, outros em lugares foleiros. E o modo como ele distingue o gueto de um lugar foleiro também me parece, do ponto de vista... O Pedro depois fará a sua análise, mas para já, assim, à partida. Mas a última quadra, sinceramente, parece-me que ele... Essa tem a melhor rima de todas. Parece-me que se nota a pressa, não é? Nota-se a pressa aqui. Porque ele diz: entram uns, saem outros, é o frenesim da manhã. Levam-se alguns encontrões, levo eu e mulher minha. Tem que ser minha, porque senão não rima. Aqui ele tenta um ABCB, mas acaba por ser ABCD. Não há hipótese nenhuma. Esta rima atuante é absolutamente... Não há hipótese da juíza lhe ter instaurado o processo por atentado à prosódia. Bom, isso sim, mas isso, como o Pedro sabe, muitos outros poetas, o Pedro pode lembrar alguns, muitos outros poetas portugueses levariam com o mesmo processo. O Pedro, tu fazes crítica também literária. O processava, Pedro Mexia. Eu, como sabem, eu manifestei-me sempre pela inelegibilidade de poetas para cargos de relevância nacional. Mas é muito engraçada esta convicção de um magistrado de que isto era uma espécie de prova abonatória. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que lida com o processo todos os dias e achou que, ao ler isto, a juíza disse: não, então se és poeta... Então demos início à audiência, porque... Temos que dar a seu dono, é o Procurador do Ministério Público, José Vaz Correia. Muito bem. Bravo. Fica aqui imortalizado. Um voto de aclamação para ele. E o que é engraçado, tu não contaste aquela parte da notícia em que a juíza diz: eu agora tenho que interromper porque estou indisposta. Justiça com sentido poético. Temos então esta semana um Ministro da Justiça Poética no Governo Sombra. Daqui a pouco as trapalhadas em torno do orçamento.